tudo bem com vocês? Que bom tê-los aqui mais uma vez. Vamos trazer um conteúdo de fé para o seu coração. A palavra de hoje nós vamos falar sobre a Arca de Noé, sobre o dilúvio. E o que você entende sobre o dilúvio? Isso nós vamos passar para você agora. Fique conosco. Amém. Se encontra lá no capítulo 6 de Gênesis. O versículo 3. Vamos ler o versículo 3. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Glória a Deus. Nesse conteúdo, nós vamos... a mensagem, o subtítulo é: se Jesus voltasse hoje, você se encontraria dentro da arca ou fora da arca? Temos que refletir sobre isso, através das nossas atitudes, através de estarmos obedecendo ou não a palavra do Senhor. Que é a obediência que faz sermos aceitos no reino de Deus. Porque o Senhor, Ele odeia a desobedientes. No versículo 5, vamos estar lendo: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. No versículo 6, o Senhor diz: então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. No 7 diz assim: e disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Isso é tremendo, né, minha irmã? Tremendo. Isso é tremendo porque nessa época, se nós viermos aqui meditarmos que a maldade do homem era tão grande na face da terra, que fez esse pecado, ele pesou no coração de Deus, para que ele viesse trazer o dilúvio na face da terra. E hoje, minha irmã Edsalma, não é diferente. Não é. Hoje nós estamos do mesmo jeito do que nessa época. Na época de Noé. Se dão em casamentos, continuam fazendo a mesma coisa. O que é errado diante dos olhos do Senhor. Exatamente. O que desagrada o Senhor tremendamente. E por isso, minha irmã, que nós devemos refletir muito, Refletir porque quando Deus criou o jardim do Éden, e ali colocou o homem e a mulher, ele fez com amor, foi um projeto de Deus. Deus projetou o jardim do Éden para agradar o homem, para o homem se sentir bem, feliz naquele jardim. Viver. E deu uma ordem, minha irmã. Ele deu uma ordem para o homem. Qual foi a ordem que Deus deu para o homem? Comei de todo fruto que se encontra no jardim, mas da árvore que se encontra no meio do jardim, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, desse fruto não comereis. Verdade. E o que o homem fez? Tanto fruto. Tantas coisas deliciosas.
que Deus fez para agradar o homem e o homem viver feliz sem precisar de viver ansiosos, né, com nada. Deus fez tudo para eles ali. Mas a serpente que se encontrava também no jardim convenceu a mulher, né, a Eva, de comer desse fruto, o qual Deus falou para não comer. E ela foi, desobedeceu. Olha só o que a desobediência faz. Por causa dessa desobediência, eles foram expulsos do jardim. paraíso. Né? Ela comeu, e depois que ela comeu do fruto, ela ainda levou para o seu esposo, para Adão, para que ele também comesse. E ele também desobedeceu. Né, minha irmã? Desobedeceu, e por causa da desobediência de Eva e de Adão, eles foram expulsos do paraíso e passaram a viver uma vida de sofrimento. Porque no paraíso, Deus dava tudo para eles. Eles não precisavam se esforçar para nada. Era só descansar, se alegrar. E o homem queria mais do que isso, né? Mais do que isso. Se nós viemos aqui entender bem essa passagem, por causa do pecado dos dois, a qual eles cometeram, desobedecendo ao Senhor, como a irmã aqui frisou bem, foram expulsos do jardim, né? Nessa época. A viver uma vida de sofrimento. Exatamente. Tendo que trabalhar para conquistar. Foi quando Deus falou que o homem ele iria se alimentar com o suor do seu rosto, né? Seu rosto. Trabalhoso, né? E a mulher daria filho com dor. Com dor. E né? assim foi. E assim foi. Por causa da desobediência, do pecado. E continuando aqui a mensagem, no versículo 8, Deus ele diz assim, no versículo 8, Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Graças a Deus, né, irmão? Graças a Deus, por causa dele nós estamos aqui. Nós estamos aqui. Por causa de um homem, um só homem, que foi obediente ao Senhor e ouviu a sua voz e obedeceu. Por causa disso, nós estamos aqui. Não, senão nós não estaríamos aqui. Porque Noé, ele não se contaminou com o pecado. Não se contaminou. Então é possível a gente rejeitar o pecado. Não é verdade, irmã? Porque Noé conseguiu ter uma vida com Deus, uma vida plena, né? Uma vida satisfatória com o Senhor. Então aqui, se você analisar, Noé achou graça aos olhos do Senhor e por isso nós estamos aqui nessa tarde. E no versículo 9, no versículo 12, viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Olha só que tremendo. Toda a carne. Toda a carne, imagine. Uma nação. E só ter um homem que obedecesse a voz do Senhor e os seus mandamentos. Foi por causa disso, desses pecados, né, que Deus ele anuncia o dilúvio sobre a terra. Destruirei toda a humanidade. Olha só que tremendo. No versículo 13. Então disse Deus a Noé, o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei sobre a terra. No 14 diz, fazei para ti uma arca de madeira de gofer, farás compartimento na arca e a betumarás por dentro e por fora, com betume. Olha só que tremendo. Isso é muito tremendo, meu irmão. Um agricultor,
construiu como se nos dias de hoje fosse um Titanic. Exatamente. Porque ele seguiu a voz do Senhor, ele seguiu os mandamentos do Senhor e Deus foi orientando ele como a arca seria feita. É verdade. E por causa desse homem obediente, toda a família dele foi salva, as noras, os filhos, a esposa dele. E a arca foi construída e a humanidade foi destruída. Porque Deus só viu graça em Noé, que era obediente à sua palavra. E detalhe, o que mais chamou a atenção nisso é que Deus não deixou a chave da arca com Noé. Ele mesmo, o próprio Deus, para cumprir a sua palavra, fechou a arca. No entanto, aquelas pessoas ficavam querendo entrar na arca devido ao volume da água, né, aumentando. E o que aconteceu? Elas morreram porque Noé não teve como abrir a arca para aquelas pessoas. Porque além dele não ter a chave, ele era um homem obediente a Deus. Mas aquelas pessoas se vendo que iam passar pela morte, tanto elas como a família delas, elas ficaram batendo na arca, na porta. Abre, queremos entrar. Mas era tarde demais. Porque o Senhor já tinha dado 120 anos para que elas se arrependessem, que foi o tempo que a arca foi construída. Não é verdade? Exatamente. E bem como a irmã frisou, se você analisar bem, é um agricultor. Não tinha como fazer um barco daquele tamanho. Né? Como eu vou dizer aqui, um Titanic da época. Um Titanic Ele da não época. tinha conhecimento para fazer um barco nessa magnitude, nessa proporção. Porque era um agricultor. Mas as pessoas preferiam escarnecer de Noé. De Noé do que observar isso. Do que observar. E se atentar à palavra de Deus que estava sendo pregada todos os dias pelo aquele homem agricultor, que era Noé. Que ia cair um dilúvio sobre a terra e ia acabar com toda a carne. Tanto é que ele falava, arrependei-vos, mas as pessoas não davam ouvidos. Não davam crédito. É verdade. Essa palavra que Noé estava falando na época. Porque um barco naquele tamanho não tinha, né? Não tinha como Noé fazer um barco daquele. Ele não tinha o conhecimento. Não tinha. Porque, irmãos, se nós observarmos bem, a palavra de Deus, ela veio para nos confrontar. Porque sem confronto não há libertação. Concorda comigo? Concordo. Se você está fazendo algo de errado e ninguém te confrontar, mostrar para você que você está errado, como você vai se libertar desse erro? Não tem como. Se você continuar agindo da mesma forma e não haver um confronto, você vai achar aquilo ali normal. Devemos nos arrepender dos nossos pecados, nossos erros. Atos diante de Deus. Diante de Deus, porque Deus, nós não vemos Deus, mas Ele está presente quando falamos dele. E se você o buscar em espírito e em verdade, Ele vai estar diante de você, te ouvindo. Porque você vê, se você analisar, Jesus ele veio aqui nessa terra, qual foi o mal que Jesus fez? Nenhum mal. Nenhum mal. Nenhum mal Jesus fez. E ele pagou o preço como se ele fosse uma pessoa que fizesse só o mal. E em verdade, ele não fez nenhum mal. Ele só fez o bem. Por onde Jesus passava, havia milagres. Havia milagres, curas, arrependimentos. Ressuscitava mortos. Ressuscitava os mortos. Expulsava os demônios das pessoas. Então ele só fez o bem. Mas sabe por que ele foi crucificado? Porque ele confrontava as pessoas. Confrontava. Porque quem está em pecado não quer ser confrontado. Está gostando do pecado. Né? Como o rei Herodes.
João Batista estava pregando na beira do rio, batizando em nome de Jesus, né? As pessoas, o batismo de João era o batismo do arrependimento, né? E o que acontecia? E Herodes apareceu no local, junto com a esposa de seu irmão, e João Batista, quando viu ele, né, o rei, falou: Herodes, larga essa mulher, porque ela não é tua. É do teu irmão. Essa mulher é do teu irmão. Olha só que tremendo. Ele estava em pecado. Porque Adultério. Estava no adultério com a esposa do irmão. Então, João Batista, ele confrontou o rei. Né? Ele confrontou. E as pessoas não gostam de ser confrontadas. Mas a Bíblia ensina ao homem: examinai a nós mesmos. Naquilo que estamos errando. Então Deus ele nos ensina a nós mesmos nos examinarmos. Para que nós não venhamos o quê? A cometer erros. Diante do Senhor, aos olhos do Senhor. Então João Batista ali confrontou o rei. O que aconteceu, irmã, depois com ele? Ele foi degolado. Perdeu a cabeça. Perdeu a cabeça. Herodes mandou cortar a cabeça do profeta, colocar numa bandeja diante da sua esposa e da sua filha. Olha só. Triste isso. Porque ele falou a verdade. Então, é um confronto. É um confronto. Então, por isso que Jesus foi parar naquela cruz. As pessoas não querem confronto. As pessoas querem que fique tudo em oculto, permanecer no erro e que ninguém fale nada com elas. Exatamente. Então, lá na época de Noé, lá quando Noé estava pregando o evangelho, falando que o dilúvio iria, as pessoas não aceitavam, irmão. Que era loucura isso. Como assim vai vir um dilúvio? Não aceitavam. E veio o dilúvio. E elas foram mortas. Aonde eu quero chegar? Pelo dilúvio. Porque como Noé era tido como um louco, né? Porque fazer um barco daquele tamanho, naquela proporção, num lugar onde não tinha nem água, não tinha nada, uma terra seca, ele era tido como louco. Eles não acreditavam que ia vir um dilúvio, que Deus iria acabar com toda a carne, com a terra. Eles não criam nisso. Eles não queriam ser confrontados. Exatamente. Eles queriam permanecer com as suas vidas no erro, nas coisas erradas diante dos olhos do Senhor. Mas aquilo estava desagradando profundamente o coração de Deus. Deus não nos criou para vivermos assim. Exatamente. Ele resolveu desfazer daquilo que ele criou, que era as pessoas, a humanidade naquela época. Se coloca no lugar de Deus, um projeto que ele fez com tanto amor. Pois nós somos a imagem e semelhança do Senhor. E ele tem que destruir por causa do pecado. As pessoas se viraram contra Deus. Se viraram. Não olhavam mais para Deus. E hoje em dia... Não está diferente. Não está diferente. Estamos como na época de Noé. Ou pior. Eu acredito até que estamos pior. Mas os sinais, minha irmã, estão aí. Guerra, rumores de guerra, os atritos continuam da mesma forma. E breve o Senhor Jesus virá. Exatamente. E a pergunta que não deixa calar nesse momento: se o Senhor Jesus voltar, meu irmão, minha irmã, você está preparado para ser arrebatado junto com a igreja? Você já pensou nisso? Você hoje estaria dentro da arca? Ou fora dela? Olha, isso é para pensar. Né? Porque na época, olha só que coisa tremenda, só entrou 8 pessoas na arca. De uma nação. Entrar 8 pessoas. E os animais, olha só, é triste, né, minha irmã? É triste. Você vê só 8 pessoas entrando na arca e tiveram 120 anos para se arrependerem. É muito tempo. O Senhor é muito paciente, porque Ele esperou 120 anos para acabar com toda a humanidade. E hoje não tem sido diferente. Ele está dando uma oportunidade das pessoas largarem o pecado, se arrependerem e se voltarem para Ele. Porque breve Ele estará vindo buscar a igreja
que se voltou para Ele, que se preparou para a sua chegada. Exatamente. Você está se preparando para a chegada de Jesus? Pense nisso. Jesus está te chamando hoje para você entrar nessa arca, que é Cristo. Como está a sua vida hoje diante de Deus? Você mesmo se examine. Coloque uma balança. Para onde ela está tendendo mais? Para a sua parte espiritual ou para a sua parte carnal? Ou ela está em equilíbrio? Hoje Jesus está te dando essa oportunidade de você aceitá-lo. Exatamente. Ele está te chamando. Vem para Ele a está arca. te convidando para você entrar na arca. A arca é o E Senhor. não cometer o mesmo erro do passado, onde o homem não acreditou que o dilúvio viria E pereceu. e pereceu. Mas eu creio, né, que através dessa live, né, é uma live para você refletir, reflexão, né, minha irmã? Reflexão. Reflita. Hoje nós vamos deixar essa mensagem com você, para você refletir e se voltar para Deus. Decida se você quer ou não fazer parte dessa arca que é Cristo. Exatamente. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Se você gostou dessa mensagem, se inscreva no nosso canal e deixe seu like para o YouTube poder ver que essa mensagem foi relevante para a tua vida. Amém. Amém. Até breve.